Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. Passou um doguinho aqui atrás e quem sabe ele não vai ser o novo BMW iX3. Esse carro aqui é a versão elétrica do X3, mas ele tem muito mais coisa interessante do que apenas o propulsor elétrico e você vai descobrir tudo o que ele traz de legal a partir de agora. Vamos lá? O iX3 está à venda no mercado brasileiro por R$ 476.950 e é mais do que uma versão elétrica do X3, o SUV de porte compacto para médio da BMW aqui no mercado brasileiro. Essa versão aqui traz um pacote esportivo que deixa ele com um visual bem mais agressivo, principalmente aqui no desenho dos para-choques. Tem várias tomadas de ar que, apesar de a gente estar falando de um veículo elétrico, servem para refrigerar todo esse sistema de baterias. A grade aqui ela é parcialmente fechada, tem aqui a letra I, que identifica a submarca da BMW de carros elétricos, e nós temos também a letrinha M, que também, por sua vez, identifica os modelos com pegada mais esportiva do grupo alemão. Existem sim algumas semelhanças com o desenho do X3, mas também outros elementos exclusivos desse modelo aqui 100% elétrico. Agora vamos dar uma olhada no interior para ver quais são as diferenças entre o X3, esse barulho aqui, que identifica que o motor está ligado. Vamos ver as diferenças entre o X3 a combustão e o iX3, que é uma das novidades que a BMW está apresentando aqui nesse evento de lançamento à imprensa. Você está vendo que o painel ele é todo digital, com uma tela de 12,3 polegadas, mesmo tamanho da tela da central multimídia, que é bem horizontalizada. Você está vendo aí que tem uma resolução Full HD, é uma tela bem bonita, e também a central multimídia é muito fácil de ser entendida e para você navegar também sem grandes dificuldades. São ícones aqui como se fosse mesmo um smartphone. Muita coisa aqui parece efetivamente com o X3, inclusive essa parte aqui central da cabine, né? Os comandos do ar-condicionado, por exemplo, ficam agrupados aqui no centro, como acontecia até então no Série 3. Você vai ver que agora, com essa atualização na linha do sedã, algumas mudanças foram realizadas no interior e essa é uma delas, mas aqui no iX3 o visual ainda é o mesmo do X3 movido a combustão. Nós temos um volante de 3 raios, né, com um desenho mais esportivo, já que esse carro aqui está equipado com um pacote de visual da divisão M e várias funções, como por exemplo o piloto automático com função adaptativa. Aqui os comandos ficam do lado esquerdo e aqui do lado direito os comandos de climatização e também outros atalhos. Aqui ficam os comandos do sistema de som e um pouquinho mais para baixo aqui porta-copos, carregamento de celular por indução, espaço destinado para essa função, e nós temos aqui também o botão de partida no console central, que tem a cor azul, justamente para se diferenciar dos modelos a combustão. Temos também a manopla de câmbio, que é no estilo joystick, com toques para frente ou para trás você consegue engatar as marchas, se bem que a gente está falando de um carro elétrico aqui, então a transmissão consiste em uma marcha para frente e uma marcha a ré, uma marcha para trás. Nós temos também aqui esse tradicional layout, né, para você navegar pelas funções da central multimídia, mas você também pode fazer isso por meio de toques na própria tela. Revestimento de muito bom gosto aqui, com couro escuro, bancos envolventes, abraçam muito bem o corpo, são extremamente confortáveis, tem esse prolongamento aqui, que é uma característica bem interessante dos carros da BMW, ajuda a deixar a sua perna muito mais confortável em viagens longas. Um porta-objetos aqui com entrada USB do tipo C, e é isso. Outros detalhes também interessantes aqui, característicos, né, dessa linha I, que é de carros elétricos, com esse revestimento aqui, essa padronagem interna. Vamos dar uma olhada ali no espaço traseiro e depois a gente mostra o porta-malas. Bora lá? Espaço traseiro, olha só, o banco está ajustado mais ou menos para minha altura. Aqui sobra quase um palmo de distância em relação ao encosto dianteiro. Temos saída de ar-condicionado aqui, inclusive com regulagem de temperatura, que o carro está desligado, então a gente não vai conseguir visualizar o visor aceso. Temos duas entradas USB do tipo C aqui embaixo para carregamento de dispositivos móveis. Sobra bastante espaço para a cabeça, olha só.
E o assoalho, mesmo acomodando as baterias aqui nessa parte de baixo, ele não é elevado, então isso proporciona maior conforto para as pernas dos passageiros, mesmo aqueles mais altos. O que é elevado e atrapalha o espaço é esse túnel central, então o quinto passageiro aqui vai ter uma vida um pouquinho mais complicada, principalmente se ele tiver maior estatura. A gente tem aqui um descansa-braço central com porta-objetos e o mesmo ótimo nível de acabamento que a gente viu ali nos bancos dianteiros. Vamos ver o porta-malas? Porta-malas com abertura elétrica, essa cobertura retrátil, só você puxar aqui, você consegue ter fácil acesso a porta-malas, né, o compartimento de bagagens, lembrando que o espaço é rigorosamente o mesmo do X3 movido a combustão, não perde espaço por conta das baterias, então outro ponto positivo do iX3. Agora vamos dirigir? O iX3 tem um motor elétrico instalado no eixo traseiro que entrega 286 cavalos e torque instantâneo na casa dos 40 kgfm. A autonomia declarada pela BMW é de até 460 km, segundo o ciclo WLTP, que é conhecido informalmente como padrão europeu e é utilizado pela maioria das fabricantes que vêm da Europa. A versão elétrica do X3 tem uma dirigibilidade muito parecida com a da versão a combustão, com a vantagem de que estamos falando de um carro elétrico que tem torque instantâneo e essas respostas bem mais ágeis e imediatas do que o X3 movido a combustão. Lembrando que esse carro aqui é importado, ao contrário do X3 a combustão, que é fabricado na planta de Araquari, em Santa Catarina. Agora a gente está aqui no modo de condução Sport. Além do ronco emulado, né, já que a gente está falando de um carro elétrico, não tem ronco no motor, ele também altera vários parâmetros do carro, inclusive a direção, que fica muito mais pesada e direta, além das respostas do acelerador, que são muito mais ágeis. É um carro bem interessante, muito gostoso de dirigir, como um bom BMW que se preza. E como a gente está falando de um BMW, é claro que dirigibilidade tem que ser um ponto forte, e aqui no iX3 não é diferente. É um carro muito bom de curva, lembrando que as baterias, aqui no caso desse carro, ficam no assoalho, então isso também acaba contribuindo para uma melhor estabilidade, né? E como o X3 já é um SUV diferente da maioria dos seus similares na categoria, justamente por ser um veículo que prioriza a dirigibilidade, o prazer ao dirigir, o iX3 também faz a mesma coisa. A carroceria rola muito pouco nas curvas. E ele é um carro que instiga você a pisar mais, sobretudo por causa dessas respostas tão prontas de um carro elétrico. Além do modo Sport, ele oferece o modo Eco, que é voltado justamente para você poupar a carga das baterias, e também o modo Comfort, mais indicado para o uso na cidade, ou, claro, caso você queira fazer uma viagem mais relaxado e mais tranquilo. Independente do modo que você escolher, o iX3 vai ser um carro muito prazeroso de se guiar. Não é só o iX3 que a gente vai ter oportunidade de conhecer. Hoje, aqui atrás de mim agora está o novo BMW Série 3, um carro que dispensa apresentações, e você vai conhecer tudo o que mudou nele. Vamos lá dar uma olhada? O design do Série 3 teve algumas mudanças pontuais e que deixaram o carro bem mais atual em relação ao modelo anterior, que ainda, na minha opinião, pelo menos, é um carro muito bonito. Se você é fã desse modelo, já percebeu que os faróis ganharam um novo desenho. A parte de baixo, né, a base dos faróis, agora ela é toda reta, antes ela tinha um recorte. E também a grade dianteira trouxe novas formas, um desenho um pouco mais robusto, assim como o para-choque, que ganhou contornos mais esportivos, tanto aqui na frente quanto ali atrás. O Série 3 é vendido em 3 configurações de acabamento. A topo de linha é justamente essa aqui, a M Sport, que se diferencia, por exemplo, pelas rodas de liga leve de 19 polegadas. Temos mudanças interessantes ali também do lado de dentro do Série 3. Você vai perceber logo de cara que a maior novidade está aqui na frente do motorista. A gente está falando dessas duas telas gigantescas. Essa tela aqui do painel de instrumentos tem 12,3 polegadas. Essa aqui é um pouquinho maior, com mais ou menos 14 polegadas. Se você já viu, já conheceu o iX, o SUV elétrico de porte grande da BMW, deve ter percebido que essas telas são exatamente as mesmas do iX, assim como a manopla de câmbio, ou melhor, o seletor das marchas aqui, que é apenas esse botão
bem discreto e bem intuitivo também, né? Um toque aqui para trás engata a marcha D, mais um você engata a função Sport, empurrando o botão para frente engata a marcha Ré e aqui é a posição P de estacionamento, puxando o freio de estacionamento que também é eletrônico. Temos partida do motor por botão, diferentemente da linha I, ele não é na cor azul, aqui ele tem um acabamento prateado e são 4 modos de condução, né? Na realidade são 3, EcoPro, Comfort e Sport, sendo que o Sport tem uma variação chamada Individual, totalizando, portanto, 4 modos de condução. De resto, o Série 3 é o mesmo ótimo sedã referência no seu segmento, tanto em luxo, qualidade de construção, como em dirigibilidade, como a gente vai ver já já. Eu esqueci de mencionar, esqueci de mencionar uma mudança aqui no console central. Se você puxar pela memória, vai lembrar que aqui a gente tinha uma telinha com os comandos de ar-condicionado, né? Bem aqui no meio das saídas de ar-condicionado. Agora, todos esses comandos ficam aqui na tela, inclusive. São 2 zonas de temperatura e todas as regulagens podem ser feitas aqui nesse menu de climatização. Só eu selecionar aqui, ó, todas as mudanças, deixar o ar mais forte, mais fraco, sincronizar a temperatura ou mesmo regular a temperatura de cada um dos lados, pode ser realizada por meio da tela. Essa unidade aqui específica tem esse revestimento na cor vermelha, vinho, né, como você preferir. Eu acho uma combinação muito interessante, pouco comum e que combina bastante com essa proposta esportiva do Série 3. Vamos dar uma olhada ali na traseira. Antes eu vou ajustar o banco para a minha posição e vamos dar uma olhada no espaço traseiro. Bora lá? Entrando aqui no banco de trás do Série 3, o banco dianteiro está regulado para mim. Temos um pouco menos de um palmo de distância em relação ao encosto do banco do motorista. Aqui a gente tem a saída de ar-condicionado, vamos ver aqui com mais uma zona de regulagem de temperatura, totalizando 3 zonas de climatização, 2 ali na frente, uma aqui atrás. Temos também 2 entradas USB do tipo C para carregamento de dispositivos móveis e um banco traseiro extremamente confortável. Quem já dirigiu, ou melhor, quem já andou no Série 3 aqui no banco de trás sabe do que eu tô falando. Descansa-braço central, um porta-copos aqui para 2 pessoas, muito conforto e acabamento de primeira qualidade. Olha só também aqui o espaço em relação ao teto que eu tenho para a cabeça. Não é tanto assim, olha só, mas a gente está falando de um sedã, a curvatura do teto é naturalmente mais baixa que a de um SUV, mas é muito confortável aqui a vida no banco de trás do Série 3. Um ponto que merece atenção, que não é tão positivo assim, é justamente, olha só como esse túnel central é alto, é muito alto na realidade, né? Então se eu for sentar aqui no meio, simulando a vida de um quinto passageiro, não é tão legal assim. Olha só como as pernas ficam numa posição um pouco desconfortável, então não recomendo que um quinto passageiro viaje aqui, até porque também ele fica um pouquinho mais alto, ó, então sobra menos espaço para a cabeça. Por fim, vamos dar uma olhada no porta-malas antes da gente acelerar o Série 3. Porta-malas bem generoso, né? O Série 3 tem um dos maiores porta-malas da categoria, acabamento de primeira qualidade, claro. Vamos fechar aqui. Fechamento e abertura da tampa são realizadas de forma elétrica. Agora vamos dirigir o Série 3. Como você já deve imaginar, o BMW Série 3 continua sendo uma das principais referências, se não a principal, em prazer ao dirigir no segmento de sedãs premium. Não vai ser diferente com esse, claro, já que ele continua com o mesmo motor 2.0 turbo que entrega 184 cavalos e torque máximo na casa dos 30 kgfm. Lembrando que esse carro aqui é produzido no Brasil, na fábrica de Santa Catarina, que a BMW mantém, e, portanto, conta também com a tecnologia Flex. Pode ser abastecido com etanol ou gasolina, mas os números de potência e torque não mudam com qualquer um dos combustíveis. Como eu falei, é um carro extremamente prazeroso de ser conduzido, com uma direção muito direta, e é um carro muito divertido de ser guiado. Ele tem 3 modos de condução, sendo que agora a gente está no modo Comfort e eu vou mudar aqui para o modo Sport. O grafismo do painel muda, assim como vários parâmetros. Agora a gente está com o modo Sport ativado, muda o grafismo do painel e também vários parâmetros do veículo, como as respostas
da direção que se torna mais pesada e bem mais direta e também de acelerador e transmissão. Todos eles trabalham de uma forma priorizando a esportividade, uma tocada mais esportiva, que é o que muitos donos e fãs de BMW curtem. O câmbio continua sendo automático de 8 velocidades, sendo que nessa configuração traz a opção de trocas sequenciais por aletas atrás do volante. Segundo a BMW, a versão 330, que conta inclusive com uma configuração híbrida, vai chegar lá da Alemanha ainda no fim de 2022, em dezembro, para completar a gama do Série 3, lembrando que também é oferecida a versão super esportiva M3, também vinda lá da Alemanha. Tudo nele foi concebido pensando no prazer ao dirigir, Isso vai desde a posição de você guiar, é muito mais baixa, inclusive do que em relação a outros concorrentes, a calibragem da suspensão, que é bem firme, mas não é desconfortável, muito pelo contrário, e ela também faz com que a carroceria incline muito pouco, é praticamente imperceptível a inclinação da carroceria, mesmo se você abusar e chegar perto do limite, E BMWs, os carros da BMW, são muito permissivos nesse sentido, justamente para dar foco no prazer ao dirigir. Então, pessoal, esse aqui é o novo BMW Série 3, um ícone da BMW, um dos campeões de venda da marca alemã aqui no Brasil e também um dos carros produzidos pela fabricante lá em Santa Catarina. Continua sendo um primor em condução esportiva, muito confortável e continua sendo uma das referências do seu segmento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha se você não for inscrito e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. Já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí. Até a próxima!